Olá, pessoal. Na semana passada, nós terminamos a parte teórica do estudo de sequências, terminamos de falar sobre as fórmulas da soma dos termos da PG. E nessa aula de hoje, nessa semana, nós vamos fazer uma bateria de exercícios, esse primeiro sobre PA e o restante sobre aqueles conteúdos finais de PG. Então vamos a eles, ó. No primeiro problema que eu separei para a gente resolver na aula de hoje, o enunciado diz assim, ó, a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é dada por 3n ao quadrado menos 2n. Vou até marcar aqui, ó. Ele falou que tem uma PA, que a soma dos n primeiros termos é dada por essa fórmula fixa, ó. 3n ao quadrado menos 2n. Vejam que esse exercício é um pouquinho diferente do natural, porque ele não deu a fórmula do termo geral. Ele deu já montado uma fórmula que resulta no Sn, da soma dos n termos, onde n é um número natural. Para essa progressão, o primeiro termo e a razão são respectivamente quanto? Esse problema é simples de resolver, mas tem que pensar uma coisa especial nele aqui no começo. Porque eu não sei a fórmula do termo geral dessa sequência, então eu não consigo ir descobrindo termo a termo dessa sequência. No entanto, para pensar comigo e vamos tentar descobrir o que vai acontecer com essa fórmula se eu fizer duas substituições nela. Se eu trocar o n por 1 e calcular o S1, e se eu trocar o n por 2 e calcular o S2? Vamos pensar no significado. Qual que é o significado da expressão Sn? Sn é a soma dos n primeiros termos de uma sequência, no caso uma PA. Então, o que seria S1? A soma dos 1 primeiros termos da PA. Peraí, mas eu estou falando que a PA só tem um termo, só vou somar o 1 primeiro termo, ou seja, só o primeiro. Você concorda que se eu calcular o S1, ou seja, a soma dos termos, para o caso da PA ter um termo, esse resultado já vai ser o primeiro termo? Porque pensa só, imagine uma PA de um termo. Se você tem uma PA de um termo, vou escrever ela aqui, ó. Pronto, já escrevi, é só o A1. Então, se você calcular a soma de todos os termos como é um termo só, já vai ser o próprio A1. Me ajuda. Isso aqui vai ficar, ó, 3 vezes 1 ao quadrado menos 2 vezes 1, que vai ser, ó, 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Então, o A1 vale 1. Já é parte da minha resposta aqui, né? Seguindo, agora eu vou calcular o S2. O que seria S2? Seria a soma dos termos da PA para o caso dela ter dois termos. Agora vamos para o cantinho aqui de novo. Se a PA tem dois termos, quem são os dois termos? É o A1 e o A2. O A1 a gente já conhece, que é 1. Aí com esse resultado ali do S2, a gente vai acabar calculando o A2, quer ver só? Calculo o S2 pela fórmula, seria 3 vezes 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. Calculando, ó, 3 vezes 2 ao quadrado é 3 vezes 4, 12. 12 menos 4, 8. Só que cuidado, isso não é o A2, tá? Isso é o S2. O que seria o S2? É a soma dos termos da PA, se a PA tiver dois termos só. Só que se ela só tiver dois termos, os dois termos são A1 e A2, como a gente já viu ali no canto. E essa soma eu estou vendo que está dando 8. Como o A1 vale 1, é evidente que o A2 vale 7 e, consequentemente, pensa só, você tem uma sequência em que o A1 é 1 e o A2 é 7. Quanto é a razão? 6. E essa foi a pergunta do enunciado, ó. Respectivamente, qual é o valor do primeiro termo e da razão? O primeiro termo é 1, a razão é 6. A resposta correta desse problema é o item B, certo? Olha mais um. A sequência 2xy8 representa uma progressão geométrica. O produto de x por y vale quanto? Eu vou fazer uma conta bruta e depois eu mostro uma propriedade muito similar àquela das PAs que nós vimos, da equidistância dos extremos, que ajudaria a gente demais num problema como esse aqui. Então vamos pensar aqui, ó. O que eu tenho nesse problema? Eu tenho uma PG em que o A1 vale 2 e onde o A4 vale 8. Concordam? Tranquilo até aí? Sabendo o A1 e o A4, eu posso pôr isso na fórmula do termo geral. Qual é o termo geral da PG? AN igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. Já viu essa fórmula em vídeos anteriores.
e fazer a substituição, ó. No caso, eu quero calcular o A4, né? O A4 é 8, o A1 é 2, a razão é o que eu quero descobrir, e aqui o n-1, como o n é 4, isso aqui vai dar 3. Passo 2 para lá dividindo, vai ficar 4 igual aqui ao cubo. Então, o que é a raiz cúbica, esse 3 fica meio apertadinho, de 4. O que eu consigo descobrir com isso, então? Eu posso ir montando os próximos termos, ó. Quem vai ser o x? O x é o segundo termo, ou seja, 2 vezes raiz cúbica de 4. Quem é o y? Eu vou montar o y da seguinte forma. Veja aqui na sequência, ó. O y não vem logo depois do x? Então eu vou pegar o x, vou copiar ele aqui de cima, ó. E vou multiplicar pela razão, que é raiz cúbica de 4. Tá esquisito os valores, mas olha como vai ficar facinho agora. Porque ele perguntou no problema quanto que é o produto de x por y. Vamos multiplicar os dois? Aqui no comecinho, 2 vezes 2 dá 4. E olha o final, vou escrever, ó. É raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 4. Ela vai aparecer 3 vezes ao multiplicar o x com o y ali, ó. Então, o que vai dar? O 4 do começo, e essas 3 raízes cúbicas, ó, se você multiplicar as 3 simultaneamente, elas vão levar ao cubo. Aí esse elevado ao cubo cancela com a raiz cúbica, vai sobrar só o 4, ela vai desaparecer. 4 vezes 4, que vai dar 16. Resposta correta é o item E. Tinha um truque que a gente podia ter percebido no começo, que ia tornar essa resolução extremamente mais fácil. Só para a gente entender ele um pouquinho melhor, eu vou apagar a parte esquerda aqui da minha resolução. Deixa só a resposta ali, ó. Só para a gente debater aqui um assunto, mas eu vou resolver o exercício só nesse pedacinho pequenininho do final aqui, ó. Vocês lembram que numa PA, como os termos vão evoluindo somando um valor constante, se eu somasse as pontas e viesse somando 2 a 2 em direção ao centro, essa soma sempre era igual? Lembra que a gente viu isso em PA? Isso era muito importante lá. Isso gerou a soma dos termos da PA. Em PG, como a razão não é somando, a razão é multiplicando, você pode aplicar exatamente a mesma ideia. Só que você não vai somar os termos das pontas e vir somando em direção ao centro. Você vai multiplicar os termos das pontas e vir multiplicando em relação ao centro. Só para a gente entender o que eu estou dizendo, eu vou inventar uma PG, a mais básica de todas aqui, ó. 1, 2, 4, 8, 16, 32, quanto já tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom. Olha para esta PG e faz a seguinte conta para mim. Multiplica os dois termos das pontas. 1 vezes 32 dá 32. Agora dá um passo em direção ao centro, ou seja, evolui um para dentro aqui no 1 e um para dentro aqui no 32. Quem que você vai encontrar? Ó? O 2 e o 16. Quanto que é 2 vezes 16? 32 de novo. Mais um passo. Quem seriam os próximos? Perdi. Seria agora o 4, ó, vamos lá, era 1 com 32, 32, recapitulando. 2 com 16, 32. E o próximo? 4 com 8, 32 de novo. Sempre funciona. Então, nessa sequência aqui, o que você poderia dizer? Simplesmente você poderia perceber que... Deixa eu mudar para a setinha aqui, ó. Se você multiplicar o 2 por 8, dá 16. Se você der um passo em direção ao centro, você vai multiplicar o x pelo y. Ou seja, o x pelo y tem que ser igual ao 2 multiplicado por 8. Olha a resolução como ficaria. Você falaria assim, ó. 2 vezes 8 é igual a x vezes y. Que daria, então, xy igual a 16. Resolvido de maneira muito mais simples do que o outro. Só percebendo esse truque. Olha mais um. Pedro, no dia do aniversário do filho, prometeu a cada aniversário da criança plantar 2 elevado a n árvores, onde n é um número natural, representa a idade do filho. Passados 5 anos, quantas árvores foram plantadas por Pedro, ao total, considerando que ele cumpriu sua promessa em todos os anos? Vejam que isso é um problema de PG, mas às vezes você fica muito focado em fórmulas, você tem mais trabalho do que simplesmente pensar e resolver por lógica, que é o caso mais fácil de resolver esse aqui, mas eu vou fazer dos dois jeitos. O que esse enunciado falou? Que o Pedro, a cada aniversário do filho, planta 2 elevado a n árvores. No primeiro aniversário foi 2 elevado a 1, depois foi 2 ao quadrado,
depois 2 ao cubo, depois 2 à quarta e depois 2 à quinta. São 5 aniversários mesmo, ó. Passados 5 anos, isso aí. Então essas são as árvores que ele plantou. Quantas árvores ele plantou no total? Super fácil, né? 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32. Você não precisa saber de quase nada para resolver isso aqui, ó. Juntando os valores, ó, só para ficar fácil a conta. 32 com 8 dá 40. E 16 com 4 dá 20. Juntando dá 60, mais 2, 62, que é a resposta do item D. Tá claro? Se fosse fazer por fórmula, daria mais trabalho. Você teria que calcular o S5 dessa PG. Qual que é a fórmula do S5? Só para lembrar a primeira fórmula do SN, vou aqui, ó. SN é A1 que multiplica 1 menos Q elevado a N dividido por 1 menos Q. Só para a gente treinar a fórmula uma vez. O A1, quanto é o A1 dessa PG? 2 elevado a 1, que é 2. Que multiplica 1 menos. Olha a razão. Você vê que a cada ano que passa, você está multiplicando a quantidade de árvores por 2. Então a razão, ó, você pode ver 2, 4, 8, 16, ou pode ver nas potências ali em cima. Então aqui seria 1 menos 2 elevado a 5, porque são 5 termos, dividido por 1 menos 2. Só terminando a continha, ó. 2 vezes 2 à quinta é 32. 1 menos 32 dá menos 31, dividido por menos 1. Aí vejam, ó, em cima vai ser negativo e embaixo também. Eles vão ficar positivos. A única conta a se fazer aqui é 2 vezes 31, que dá 62. Muito pior do que o primeiro caminho, só por lógica, né? Resposta certa é o item D. Mais um, mais um. O conjunto solução dessa equação maluca aí é quanto? É difícil esse problema, né? A resolução dele não vai ser tão complicada. Mas olhar para ele e enxergar o caminho não é tão simples, não. Você tem que ficar olhando para esse problema um tempo, isso não surge de maneira natural. Mas o que você vai ter que notar em algum momento? Que tudo que você tem do segundo termo em diante, ó, do segundo em diante, deixa o x quadrado lá, ó, é a soma dos termos de uma PG infinita. Quer ver só? Coloca o menos do lado de fora, tá? Estou colocando o menos em evidência. E vamos escrever os termos ali, ó. X mais x sobre 3 mais x sobre 9 mais x sobre 27. O x ao quadrado está ali no começo, ele não faz parte dessa regra. Mas daqui para frente eu consegui notar uma regra simples, ó. Isso aqui é a soma dos termos de uma PG infinita. E a soma dos termos de uma PG infinita, apesar de ser um conceito meio complexo, a fórmula é muito simples, né? É A1 sobre 1 menos Q. Só aplicando nesse caso, ó, me ajudem. Quem é o A1? O A1 é o primeiro termo da PG, é x, dividido por 1 menos a razão. Vamos pensar a razão? Ó. A cada novo termo que está surgindo, você está dividindo o anterior por 3. Dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Aí tem uma continha para fazer ali, ó. Na parte de baixo da fração, vamos fazer de cima primeiro, ó. Na parte de cima, x. Na parte de baixo, 1 menos 1/3, que é 2/3. Divisão de frações, você conserva a primeira, que é x, e multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar 3x sobre 2. Pronto, ó. Agora é só voltar lá no problema. Como é que ficou a minha sequência agora? Ó? O primeiro termo era x², menos, eu coloquei o menos em evidência. A soma da PG infinita deu 3x sobre 2. E isso é igual a menos meio. Multiplicando tudo por 2, só para não trabalhar com fração aqui, nós vamos ter a seguinte equação do segundo grau, ó. 2x² menos 3x. Aqui vai ficar menos 1, que vai para lá positivo, mais 1 igual a 0. Aí vai só fazer um Bhaskara rapidinho aqui, ó. O delta, b² 9, e o menos 4ac vai dar menos 8, que é 1. Então, o x é igual a menos b vai dar 3, mais ou menos a raiz do delta, que é 1, sobre 2a, que é 4. Rapidez, ó. As duas raízes da equação vão ser, ó, os dois zeros dessa equação do segundo grau vão ser 4 sobre 4, que é 1, e 2 sobre 4, que é meio.
Cadê a alternativa? Perdi. Tá aqui, ó. A alternativa A. Conjunto solução é meio ou 1. Só dando a ordem inversa, não muda nada. Tempos de pandemia, a gente tem que entender algumas coisas. Tá legal a resolução dos vídeos, mas eu vou fazer uma pausa rapidinha. Que minha filha tá batendo na porta, vou atender ela ali e volto como se nada tivesse acontecido. Aguenta aí. Voltei, pessoal. Não era nada. Queria doce. Como essa gravação tá sendo feita numa segunda-feira, às 9h30 da manhã, não tem doce pra criança, né? Voltando. Então terminamos esse exercício 4, ficou faltando um só. No exercício 5, que eu separei para vocês, ele fala assim, ó. Numa sequência de quadrados, o primeiro tem lado 1 e o lado de cada um dos seguintes é igual à diagonal do quadrado anterior. É simples, mas de novo, ó. É para montar uma sequência de quadrados, onde o primeiro tem lado 1, então o lado desse quadrado aqui é 1, e o lado de cada um dos seguintes é a diagonal do quadrado anterior. Eu vou fazer um rabisquinho aqui, mas vai atrapalhar minha resolução. Eu vou apagar ele rapidinho, tá? Você tem aqui um quadrado de lado L, só pra gente lembrar da fórmula, tá? Se você quiser calcular a diagonal, ó, você traça a diagonal aqui, você percebe claramente que você tem aqui um triângulo retângulo, e você quer achar essa diagonal D. D ao quadrado, é L ao quadrado mais L ao quadrado. Ou seja, D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. E fazendo a raiz de tudo, ó, vai ficar D igual a L raiz de 2. Porque do lado direito aqui, o L sai da raiz, porque ele está ao quadrado, mas o 2 não sai. Então era só para lembrar a fórmula da diagonal do quadrado. Deu para provar aqui, mas para resolver esse exercício mais rápido, eu vou sempre usando a fórmula daqui em diante, para não ter que fazer Pitágoras todas as vezes, tá? Então, a diagonal de um quadrado de lado L é dada por L vezes raiz de 2. Vou tirar isso daí. Então, o primeiro quadrado da minha sequência é um quadrado de lado 1. O segundo quadrado da minha sequência, vamos pensar, quanto daria a diagonal aqui, ó? Seria 1 vezes raiz de 2, ou seja, raiz de 2. Então, o segundo quadrado da minha sequência é um pouquinho maior. Ele vai ser um quadrado de lado... Vamos fazer de cá, ó. Raiz de 2. Se você pegar esse quadrado aqui agora e calcular a diagonal dele, fazer outro rascunho aqui, ó. O lado é raiz de 2. E a fórmula é L vezes raiz de 2. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. O próximo quadrado é maior ainda. Vai ter lado 2. Fazer mais um. O próximo vai ser um pouquinho maior ainda. Não está proporcional, tá, gente? Estou colocando só um pouquinho maior. O lado agora foi 2. Então, a diagonal desse quadrado agora não vai caber ele, não. Vai ter que ser aqui, ó. Vai ser 2 raiz de 2, que é o lado do próximo. E mais um ainda, o último, prometo. Que é um pouquinho maior ainda. O que você tem que fazer? Pegar esse lado aqui, 2 raiz de 2, e multiplicar por raiz de 2. Olha aqui, ó. 2 raiz de 2. Se você multiplicar por raiz de 2 de novo, isso aqui, ó, dá 2. 2 vezes 2, 4. Tá ali, tá bom. Já montei quantos? 5 primeiros quadrados da minha sequência. Porque eu não sei que tipo de sequência eu tenho ainda, eu preciso analisar. O que ele perguntou para mim? A soma das áreas dos 10 primeiros quadrados. Então, o que eu vou ter que fazer? Calcular a área de cada um deles. Me ajuda. Tá fácil, ó. Qual que é a área do primeiro? 1 ao quadrado, 1. Qual que é a área do segundo? A área do quadrado é lado ao quadrado. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Qual é a área do próximo aqui, ó? 2 vezes 2, 4. Qual é a área desse aqui, ó? Vamos fazer a conta, ó. 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 4 vezes 2 dá 8. E o próximo, o lado é 4. 4 vezes 4, 16. Eu fiz vários termos, só para vocês conseguirem enxergar que a sequência que a gente tem formada aqui para essas áreas é claramente uma PG, não é? Ó, a PG mais simples de todas, aquela que parte do 1 e tem razão 2. 1, 2, 4, 8, 16, o próximo seria 32 e assim por diante. Mas a pergunta dele foi a soma das áreas dos 10 primeiros quadrados. Então, se eu quero somar os 10 primeiros quadrados, as 10 primeiras áreas, eu quero somar a área, ou melhor, eu quero fazer a soma dos 10 primeiros termos dessa PG que a gente acabou de criar, que a gente chama de S10. O que seria esse S10 aí, ó? A1, que é 1, que multiplica 1 menos Q elevado a N, a razão é 2, e o N é 10, dividido por 1 menos Q.
Agora aqui é só continha, ó. Vou vir pro lado de cá. S10 é igual. Esse 1 multiplicando aqui fora não muda nada. Na parte de cima, 1 menos 2 a décima, 2 a décima é 1024. Então é 1 menos 1000 que é um zero. Muda preguiça, né? No computador eu não apago. 1 menos 1024 dividido por menos 1. Ah, agora tá fácil, vai. Em cima tá dando menos 1023, embaixo tá dando menos 1. Negativo com negativo dá positivo, a soma vai dar 1023. Resposta correta é o item A. Beleza? Pessoal, assim a gente já treina um pouquinho de exercício de PG. O que eu vou passar para vocês essa semana é só isso, vai ser uma semana um pouco mais curta, para que vocês tenham tempo de estudar para a nossa primeira avaliação, que vai ser semana que vem. Matéria da avaliação, o conteúdo dessas 6 primeiras semanas de aula. Em resumo, sequências, PA e PG. Introdução sobre sequências, PA e PG. Como você vai treinar para estar pronto para essa prova? Resolva os exercícios que eu passei como propósito em todas as aulas, seja aqueles que eu fiz com vocês, seja aqueles que eu passei em formulários. A prova será feita com 5 exercícios, todos com o mesmo valor, baseados nesses exercícios que eu fui resolvendo durante a semana. Eu não disse que é o mesmo. Na maioria das vezes até vai ser o mesmo, vou dar essa colher de chá, só que com o valor trocado, tá? Então, se souber fazer o exercício, não decorar, você vai chegar na avaliação, você vai arrebentar, eu tenho certeza. Além disso, a prova vai ser postada na próxima segunda, vai ficar disponível para você até domingo, todas as questões de alternativa. Você vai lá, resolve, posta, é envio único, faz tudo com calma, estuda, então você vai ter a próxima semana inteira para ir pensando nos exercícios com calma e postando a resolução. Tudo bem? Por hoje então é isso, pessoal. Tchau, brigadão, bons estudos e até a próxima aula.